Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a condição dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E vamos diretamente para Sorriso, no Mato Grosso, falar com o Sadi Beledelli, que é presidente do Sindicato Rural lá do município e vai trazer um pouquinho para a gente sobre as condições da safrinha de milho por lá. Seja muito bem-vindo, Sadi. Bom dia a todos os ouvintes das Notícias Agrícolas. Uma satisfação falar com vocês. Sadi, a colheita da safrinha de milho por aí já começou? Como é que está esse processo? Exatamente, Letícia. Estamos iniciando, né, essa semana principalmente, avançando um pouquinho mais já na colheita da safra de milho 2023. Alguns produtores iniciaram ainda na semana passada, mas eu acredito que vai se intensificar mesmo a partir da semana que vem, que o milho ainda está com bastante umidade, né, no campo. Então, a partir da semana que vem, eu acho que se intensifica a colheita do milho na nossa região como um todo. E já conseguimos falar em algum percentual de área que já passou pelo processo de colheita? Eu acredito que está entre 7 e 8% hoje da área colhida. Não mais que isso, não chega, talvez uns 8% até o final de semana. E, Sadi, a gente sabe que a média de produtividade ela só é fechada, vamos dizer assim, só se bate martelo num número mais com exatidão no final da colheita. Mas tendo em vista como foi o desenvolvimento dessa safrinha, o que é estimado, então, em média de sacas por hectare? Então, normalmente essas primeiras áreas, né, são áreas que foram colhidas, principalmente de pivô central, onde consegue fazer o plantio da soja um pouco antes, daí também faz o plantio do milho um pouquinho antes do que o normal. E essas áreas normalmente são áreas mais bem cultivadas já há muitos anos e consegue-se uma produtividade bastante alta. Hoje, houve-se os produtores relatando aí na faixa dos 145, 150 sacos por hectare. Eu estimo que esse ano, na nossa região, em função do bom clima que teve, né, principalmente as chuvas de abril, que foram bastante boas aqui na nossa região, lógico que não é toda fazenda pega essas chuvas, umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas eu acredito que a gente deve chegar aí numa faixa de uns 110 sacos por hectare no final da safra. E essa quantia de 110 sacas por hectare, ela representa algo positivo? A gente sabe que nos anos anteriores teve algumas perdas, mas normalmente aí em Sorriso, quando corre tudo bem, quando o clima contribui, quando não tem pressão por pragas e doenças, quanto que costuma ser mais ou menos a média aí para o município? Os últimos anos aí ficou até abaixo um pouco de 100 sacos por hectare, em função principalmente da falta de chuva, né? Daí, ó, o último milho plantado acaba colhendo 50 sacos, 60 sacos por hectare, aí puxa a média bastante para baixo. Esse ano vai ser um pouco melhor, porque, como eu falei, essas chuvas de abril, até no mês de maio, teve em algumas localidades que pegou um pouco de chuva, então vai puxar essa média com certeza para cima. Eu acho que é uma média extremamente boa, né? Para nossa realidade aqui. Hoje nós temos também materiais, né? A tecnologia trouxe aí variedades bastante produtivas, né? Se fizer tudo certo, tem potencial aí de material que chega até 180 sacos por hectare na nossa região. Isso é muito bom. Então, tudo isso faz com que a média final vá melhorando a cada ano, graças a a tecnologia empregada nas sementes e também a tecnologia empregada no campo pelo produtor, com uma adubação melhor, controle de pragas e assim por diante. Por falar em controle de pragas, como é que foi essa questão aí em Sorriso? Houve alguma pressão por pragas ou alguma outra doença referente ao milho? Assim, sempre tem, né, um pouco de pressão de pragas e coisas, mas do modo geral, falar do modo geral, não houve, assim, tanta incidência de pragas esse ano aqui na condução da cultura na nossa região. Certo. E Sadi, pensando nessa produtividade, né, nessa safrinha cheia que vocês devem ter por aí, como é que fica a questão do armazenamento? A soja que foi colhida anteriormente, vocês conseguiram realizar as vendas, escoar esse produto para ter espaço para esse milho agora? Então, esse ano é um ano bastante diferente dos demais, em função de que, com a queda do preço da soja, né, principalmente do início da colheita para cá, né, a soja vem caindo
semanalmente o preço. Muitos produtores acabaram não fazendo a venda, retendo a soja, então nós temos ainda bastante soja nos armazéns. Isso vai dificultar a armazenagem do milho. Já de conhecimento de todos, né, que a nossa região acaba armazenando milho a céu aberto todos os anos em função da falta de armazém. Esse ano provavelmente vai ser mais ainda, em função de que tem muita soja ainda na nossa região para ser retirada. Uma que o produtor não vendeu, também tivemos uma boa safra de soja, então a exportação foi mais lenta esse ano, fazendo com que os armazéns hoje ainda tenham bastante soja dentro. Então isso vai com certeza dificultar a armazenagem na nossa região. Nós temos a opção do silo bag, né? Eu acho que bastante produtores adquiriram o silo bag, vai fazer essa armazenagem através dos silos bags, mas mesmo assim, né, vai haver falta de armazéns. A produtividade no estado como um todo, na nossa região, subiu muito nos últimos anos. Os últimos dados do IMEA aí dão uma previsão de colher em torno de 46 a 47 milhões de toneladas no estado do Mato Grosso. É uma super safra de milho, né? Maior safra da história, com certeza. E isso faz com que nós tenhamos essa dificuldade na armazenagem. Até porque a produtividade, a produção no estado e aqui na nossa região como um todo avançou muito nos últimos anos, e a velocidade também na construção de armazém, de silos, para armazenar essa safra não foi da mesma forma, fazendo com que há esse gap aí de armazenagem hoje, tanto de soja como de milho. E pensar para além do crescimento na produtividade, né? A gente fala, você falou bastante da questão do investimento em tecnologias, né, que trazem variedades mais produtivas. Houve aumento de área de plantio de milho safrinha por aí em Sorriso? Sorriso não. Sorriso já é um município consolidado, né? Aqui não existe mais abertura de áreas, né? Porque é um município que já consolidou a abertura de área no nosso município. Então, praticamente vem sendo plantado nos últimos anos praticamente a mesma área. Aumenta um pouquinho um ano, diminui um pouquinho no outro, mas o município planta em torno de 630 mil hectares de soja. Aí grande parte deles, mais de 500 mil hectares, são plantados de milho, né? Milho segunda safra. E daí nós temos também a cultura do algodão, um pouco de feijão, que planta na segunda safra. Então, e também alguns produtores deixam um espaço, não plantam toda a área, fazer uma rotação, um manejo, uma rotação de cultura. Então, o município como um todo está consolidada a área aqui na nossa região. Nós temos, lógico, aumento de área no estado do Mato Grosso como um todo, nas novas fronteiras agrícolas, principalmente aqui no norte do estado do Mato Grosso, né? Então, aí sim, né, nessas regiões há um aumento significativo, tanto na área de soja como e também na área de milho segunda safra. Aí agora fazendo a pergunta um pouco ao contrário, Sadi. Te perguntei sobre o Ok. aumento de área no plantio de milho, mas com esses preços mais baixos que a gente está vendo, que a gente viu para a soja, está vendo para o milho também, o que a gente vê para as próximas safras? O produtor ele deve apostar nessas culturas para os próximos cultivos ou não? Deve haver alguma cultura alternativa? Ou algum produtor que deva apostar mais na cobertura verde ali para poder seguir nesse manejo do solo e não ali colocar, né, gastar tanto com os custos de produção, com os insumos para cultivar outra safra e, né, não ter o preço de venda que consiga empatar ou trazer alguma margem de lucro? Então, ainda é uma interrogação, né? O que será agora nas próximas safras? Eu acredito que na próxima agora deva se manter a mesma área, né? Principalmente de soja. No milho, a possibilidade de redução é bastante grande, porque os custos estão bastante altos. E eu diria até que os custos não estão tão altos como foram na safra passada, né? Uhum. Na implementação da safra passada, os custos eram muito mais altos do que são hoje. Só que, em contrapartida, o preço, né? O preço que hoje era praticado aqui na nossa região, na faixa de R$ 70 a saco, hoje está aí 32, R$ 34 a saco. Então, caiu pela metade o preço. Então, essa margem de lucro hoje praticamente inexiste, né? Nós praticamente está empatando. E se diminuir um pouco mais o preço, inviabiliza o plantio do milho. Então, eu acho que o produtor, nós temos bastante tempo pela frente, né? Só vai plantar o milho lá em janeiro. Lógico que as decisões
do produtor de aquisição de insumos, sementes, tem que ser feito antecipadamente, não pode deixar para a última hora, mas todo mundo está assim se resguardando, né, a grande maioria, para talvez não fazer a safra como foi feita nos últimos anos. Eu acredito, principalmente no milho, que vai haver uma redução de área, com certeza. Certo, Sadi, muito obrigada por trazer as informações aí de Sorriso a respeito da safrinha de milho. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Ok, obrigado pela oportunidade para falar para todo o país aí, trazendo as informações aqui da nossa região, do Mato Grosso, e sempre que puder contribuir, estamos à disposição. Tá aí, então, estivemos com o Sadi Beledelli, que é presidente do Sindicato Rural de Sorriso, no Mato Grosso, nos trazendo as informações a respeito da safrinha de milho por lá, que, segundo ele, a colheita já começou, ainda um pouco de maneira incipiente, cerca de 8% da área colhida. Nas próximas semanas, esse processo deve ganhar um pouco mais de ritmo e a média esperada na produtividade do cereal é boa, cerca de 110 sacas por hectare, isso ali colocando desde as áreas de pivô até as áreas de sequeiro. Segundo ele, essa média ela é bastante importante, tendo em vista os anos anteriores que faltou chuva e houve então uma média de produtividade menor. Esse ano foi o contrário, o clima contribuiu bastante, casos de pragas ou doenças muito pontuais, ou seja, uma safrinha bastante cheia. O problema é o preço de venda, tanto para o milho quanto para a soja, que já foi colhida e que permanece em grande parte nos armazéns, ou seja, vai faltar espaço para o milho que está sendo colhido nesse momento lá em Sorriso. E o Sadi, ele conta que muitos produtores já compraram o silo bag, já tem ali esse recurso alternativo para poder fazer a armazenagem desses grãos, mas esse ano novamente vai ter sim produtor que vai ficar com o milho a céu aberto por falta de espaço em armazenamento. Eu termino por aqui, já tem mais informações para você. Fique ligado. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.